E aí, galerinha? Nessa quinzena a gente vai ver medidas de volume e medidas de capacidade. Bem tranquilo, tá? Relembrando que são sólidos geométricos, são regiões de espaço limitadas por uma superfície fechada que contém 3 dimensões, largura, altura e comprimento. Aí eu coloquei alguns exemplos ali, tá? Tem os nomes de cada um respectivamente embaixo, tá? Para vocês verem depois no slide. Medida de volume. O volume, gente, é calcular a quantidade de espaço que um sólido geométrico ele ocupa, tá? A unidade de volume padrão que a gente utiliza é um metro cúbico. Existem outras unidades padronizadas, mas as mais utilizadas são o metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Nós vamos estudar o volume do cubo, do paralelepípedo e do cilindro, tá? O volume do cubo. Para a gente calcular, nós vamos utilizar as 3 dimensões do cubo. Como o cubo possui todas as dimensões iguais, porque ele é formado por quadrados, né? As faces dele são quadrados, a gente chama cada lado de aresta, nós vamos multiplicar 3 vezes essas arestas. Então, vai ser aresta, vezes aresta, vezes aresta, ou simplesmente aresta ao cubo. Quando a gente multiplica as 3 dimensões, a gente está fazendo, por exemplo, centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então, no final, a gente vai ter centímetro cúbico. Ok? Por ser uma multiplicação de 3 dimensões. Um exemplo, calcule o volume da figura ao lado. Então, nós temos ali, ó, um cubo, onde a aresta é de 3 centímetros, então basta a gente multiplicar. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 vai dar 27 centímetros cúbicos, ok? Um aquário que tem a forma de um cubo possui 50 centímetros de aresta. Qual é seu volume em centímetros cúbicos? Se a aresta é de 50, a gente vai fazer 50 vezes 50 vezes 50, que vai ficar 125.000 centímetros cúbicos, ok? O volume de um bloco retangular, ou também conhecido como paralelepípedo, retângulo, tá? Ele é formado pelas bases e as faces laterais, que são retângulos. Para a gente calcular o volume desse bloco retangular, nós vamos pegar o comprimento, que ali a gente colocou como A largura, que eu coloquei como B, e a altura, que eu coloquei como C. Então, nós vamos multiplicar as 3 dimensões desse bloco retangular, ok? Exemplo, calcule o volume da figura ao lado. Então, nós temos ali comprimento 5, largura 3, altura 2. Basta multiplicar. Não importa a ordem, tá? Porque a ordem dos fatores não altera o resultado no final da multiplicação do produto. Então, 2 vezes 5 vezes 3, 5 vezes 3 vezes 2, 3 vezes 5 vezes 2, todos eles vai dar o mesmo resultado, que vai ser 30 centímetros cúbicos. Então, imaginem uma piscina com a forma de um bloco retangular, onde o volume dela é de 120 metros cúbicos. Então, esse eu vou fazer aqui. Então, imaginem que vocês têm o volume de uma piscina é de 120 metros cúbicos. E o comprimento da piscina é de 8 metros. Então, o comprimento, A, tanto faz, é 8 metros. E a largura é de 5 metros. As letras aqui independentes, tá, gente? Então, eu tenho que volume é igual a vezes B vezes C. Eu sei que o volume é 120. Eu sei que uma das dimensões é 8, outra dimensão é 5. E eu quero saber a profundidade dessa piscina, ou seja, a altura dela, né? Então, eu vou fazer aqui, que é a profundidade, que eu não sei, eu vou botar a letrinha P. Então, vai ficar 120 é igual 8 vezes 5, que vai dar 40, vezes P, que eu não sei. Esse 40 tá multiplicando, vai passar dividindo. 120 dividido por 40, que vai dar aqui 3. Então, a profundidade dessa piscina é de 3 metros, ok? Continuando, o volume de um cilindro. O cilindro, gente, é a mesma forma que o paralelepípedo, a gente multiplica, tá? Nós vamos calcular primeiro. Olha só, quando a gente fez o volume lá do bloco retangular, percebam que eu coloquei aqui pra vocês. Nós fizemos A vezes B vezes C. O A vezes B é o comprimento e a largura, que nada mais é que a área de um retângulo. Então, a gente fez a área da base, que é o retângulo, e depois multiplicou pela altura desse sólido. A mesma coisa acontece no cilindro. No cilindro, a gente tem que a base é um círculo,
né? Então, nós vamos primeiro calcular a área do círculo e depois multiplicar pela altura. A área de um círculo a gente calcula utilizando essa fórmula aqui, ó. Π vezes raio ao quadrado, que vocês já tiveram na outra aula, ok? Ó, tá aqui certinho, como eu acabei de falar pra vocês. Então, volume, então ele nada mais é do que π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Vamos para um exemplo para ficar mais fácil. Calcule o volume da figura ao lado. Então, na figura ao lado ali, ó, vocês têm a altura é 10, o raio é 2, né? E o π a gente utiliza 3,14. Então, substitui ele na fórmula, ó. 3,14 vezes o raio, que é 2, ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Então, vai ficar 3,14 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 10. Multiplica tudo, vai ficar 125,6 metros cúbicos, ok? Mais um. Um cilindro possui volume igual a 7.850 centímetros cúbicos e seu raio mede 5 centímetros. Qual é a medida da altura desse cilindro? A mesma coisa que a gente fez no do bloco retangular, ó. Primeiro substitui o volume. Então, eu tenho que o volume é 7.850, tá vendo? Aqui, ó. Volume é 7.850. O π a gente já sabe que a gente usa aproximadamente 3,14. O raio é 5, eu não sei a altura. Então, vai ficar 7.850, eu vou resolver aqui, 5 vezes 5, 25, multiplica por 3,14, e eu já botei o resultado direto. Passa dividindo, e o resultado vai ser 100. Então, a altura desse cilindro, desse sólido, é de 100 centímetros. Medidas de capacidade. Se o volume é o espaço que um sólido ocupa, a capacidade é a quantidade de líquido que eu consigo colocar dentro de um sólido. Eu também utilizo o volume para poder calcular. Eu primeiro preciso saber o volume para depois eu saber a capacidade. A unidade de volume padrão para capacidade é o próprio litro, né? E também tem outras, a gente utiliza mais o litro e o mililitro, que é conhecido como ml. A gente nunca fala em mililitro, a gente fala ml, né? Então, imagine que vocês têm uma caixa d'água, que a gente quer saber quantos litros cabem dentro dela, ou uma piscina, ok? Um aquário. Tá? Aí, depois de muito fazerem, né, gente, eles chegaram à conclusão que dentro de um recipiente de 1 decímetro cúbico, cabe certinho 1 litro, tá? Com essa definição, a gente consegue ter outras relações, que são as seguintes. A cada 1 metro cúbico, eu tenho 1.000 litros. Então, se vocês pegarem, por exemplo, uma conta de água, tá? Quem puder pegar depois uma conta de água, percebam que na conta de água não vem quantos litros de água são gastos no mês. Ele é medido de acordo com 1 metro cúbico, tá? Então, a cada metro cúbico que é gasto ali na conta, significa que foi gasto 1.000 litros de água, ok? Então, a cada 1 metro cúbico eu tenho 1.000 litros. Se foram gastos 10 metros cúbicos, eu multiplico por 1.000, que vai dar 10.000 litros, tá? Então, 1 decímetro cúbico, se ele tem 1 litro, significa que ele tem 1.000 ml, ou 1.000 mililitros. E 1 centímetro cúbico, ele tem certinho 1 ml. Então, quando a gente fala que uma lata, por exemplo, de refrigerante tem 350 ml, significa que ela tem 350 centímetros cúbicos, o volume dela, ok? E depois ali embaixo tem algumas conversões, que daí vocês olham passo a passo depois no slide, ok? Então, se eu quero converter em litros, se eu quero tirar de metro cúbico e passar para litro, basta multiplicar por 1.000. Simples. Se eu quero fazer o oposto, se eu quero fazer de litro para metro cúbico, ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 1.000, tá? Então, para metro cúbico, multiplica, tá? Simples. Aí vem o exemplo. Uma piscina retangular possui as seguintes dimensões. Ela tem 4 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 2 metros de altura. Calcule sua capacidade em litros. Então, primeiro a gente vai fazer em metro cúbico, né? Então, o volume dela, basta a gente multiplicar as 3 dimensões, 4 vezes 3,5 vezes 2, que vai dar 28 metros cúbicos. Agora, para eu saber a capacidade em litros, 1 metro cúbico, 1.000 litros. Então, eu multiplico por 1.000, que vai dar 28.000 litros.
Depois vocês vão ter os exercícios que vocês vão fazer no caderno de vocês. Pode usar tranquilamente calculadora, não tem problema, tá? Façam daí no caderno, coloquem lá as respostas certinho. Depois assistam a correção que eu vou colocar na semana que vem, tá? Aqui no canal. E depois façam a atividade avaliativa, porque vai ter exercícios, perguntas bem similares a essas que eu coloquei aqui no exercício, ok? Beijo, pessoal!